Quando Deus decide cumprir uma promessa na vida de alguém, antes de mudar todas as circunstâncias ao redor, Ele muda a identidade. E com você não vai ser diferente. Tu tem uma grande promessa para Deus cumprir. Só que antes disso, Ele vai mudar até o teu nome. Como assim, Tiago? Eu não entendi. Me explica. Tu não chegou nesse vídeo por acaso. Esse vídeo aqui chegou para você na hora certa. E Deus queria exatamente você nesse lugar para escutar o recado que Ele tem para você. Tu percebeu que nos últimos tempos, tu recebeu tantas palavras dizendo para você se distanciar desses seus parentes, sair dessa casa que você sempre morou, que aí não é mais o teu lugar? Tu já reparou que Deus está falando esse ponto, especificamente isso, há muito tempo para você? E isso tem tudo a ver com a nova identidade que Deus quer trazer para você. Presta muita atenção. Quando Deus ele chama Abrão, ele fala assim, ó, ele olha um homem velho, sem filhos, frustrado, desacreditado, ele diz, a partir desse momento você não é mais Abrão, a partir de agora você será Abraão. A mesma coisa com Jacó, um homem trapaceiro, enganador, homem que sobrevivia passando os outros para trás. E Deus diz para ele, você tem uma grande promessa e eu quero cumprir na tua vida. E a partir de agora você não será mais Jacó, a partir de hoje você será Israel, que até hoje nós conhecemos. Então quando Deus ele quer mudar e Ele quer cumprir uma grande promessa, mudar uma história e trazer bênçãos para aquela vida, Ele muda até a identidade. E quando eu digo até a identidade, é por completo. E sabe por que tu está recebendo tantas palavras de confirmações? Para tu sair desse lugar, para tu se distanciar de alguns parentes. Sabe por quê? Porque eles não vão deixar. Eles não vão deixar a tua nova identidade acontecer. Então o primeiro passo que Deus faz para mudar a vida de alguém, que é mudar exatamente a identidade, Ele não está permitindo. Essas pessoas ao teu redor não permitem, porque elas te conhecem demais. Elas sabem demais da tua vida. Elas vão falar coisas para você do tipo, você, não, pô, seu nome é aquele mesmo. Jacó virou Israel. Não, você é Jacó, você é aquele trapaceiro. Você é aquele que passa os outros para trás. As pessoas elas não veem com o olhar que Deus vê. E elas vão te julgar, porque elas viram você na sua época de pecado. E elas vão retroceder. Pois é, elas vão fazer de tudo para que a sua nova fase não seja a sua principal. Você está olhando e entendendo o que eu estou falando? Não? Quando você se distancia dessas pessoas, a tua nova identidade se prolifera. Aconteceu comigo. E quando eu li isso acontecendo com Abraão, eu entendi o que Deus queria para minha vida. Você ainda não entendeu? Deus ele quer te transformar. Ele quer te dar uma nova identidade. E eu não estou falando que você tem um novo nome, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em que Ele quer te entregar algo tão novo que é impossível essas pessoas que estão presas no seu passado entenderem o que Deus quer na tua vida. Será que você conseguiu compreender? Eu lembro que eu morava no Santo Antônio, um bairro no Guarujá. Depois vocês podem pesquisar. É uma comunidadezinha que fica naquela cidade. Uma cidade no litoral paulista. E ali, eu era conhecido como o barbeiro. Aquele que cortava o cabelo das pessoas ali. Tanto que, desculpa até mostrar isso aqui, turma, mas naquela época eu tinha feito até uma tatuagem que representava isso, né? Ali eu era barbeiro, comecei a cortar cabelo com 14 anos de idade. Então pensa, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até meus 20 anos eu cortei cabelo. E aí quando eu disse para as pessoas que eu queria mudar minha vida, eu não queria mais aquilo ali para mim, sabe? As pessoas falaram, não, Thiago, você tá ganhando bem, pô, não mete esse louco não. Pô, você antes não tinha condição nenhuma, olha pra tua família, pô, todo mundo destruído financeiramente, pô. Então, quando você quer uma nova identidade e Deus está te colocando para aquilo, essas pessoas que te conhecem há muito tempo, elas vão retroceder quem você é, quem Deus quer que você seja. Então, se Abraão continuasse ali perto daquelas pessoas, ele ia continuar sendo Abraão. Se Jacó continuasse com aquelas pessoas, e ainda mais quem falava muito dele, ele continuaria Jacó e não Israel. O que eu quero dizer para você é que quando eu me mudo, e eu comecei a trabalhar na internet, não falei muitas coisas para ninguém, as coisas começaram a acontecer na minha vida, e a primeira oportunidade que eu tive, e eu estou dizendo assim, eu não estou te falando nem oportunidade grande, no primeiro pequeno sucesso financeiro, de 3 mil reais que seja, eu saí daquele lugar. Eu lembro que eu fui morar num apartamento e Deus foi implementando uma nova identidade em mim. Eu não me chamava de Thiago Hora, o meu nome é Hora, meu nome é Thiago Vinícius Santos Hora. Eu tenho Hora no meu nome. Mas pessoal, era o Thiago Vinícius. Eu era o Thiago Vinícius. Até que Deus até muda a minha identidade. Eu lembro que eu criei um perfil no meu Instagram, coloquei Thiago Hora. E muitas me mandando direct, tipo, gente de lá de atrás. Pô, Thiago Hora, pô, tu não é o Vinícius? Sendo que tem Hora no meu nome. E quando
eu crio meu canal no YouTube, eu começo a falar as coisas que eu acredito, que mudavam a vida de pessoas, isso lá no Hora de Negócio, eu fiquei conhecido como Thiago Hora, e não Thiago Vinícius. Então, da onde eu venho, as pessoas lembram, é o Thiago Vinícius. Só que hoje, depois de mudar as vidas de tantas pessoas, depois de falar de Deus para tantas pessoas também, depois de ter feito um histórico na internet, Deus colocou meu nome, de Thiago Hora. Ele mudou até mesmo a minha identidade. Um nome que eu já tinha, que ninguém falava, que ninguém conhecia, hoje é conhecido pelo aquele que ajuda as pessoas a prosperarem nas 3 esferas. Esfera espiritual, esfera familiar, esfera financeira. Então, eu precisei me descolar de pessoas que não aceitavam a minha nova versão para que Deus pudesse trabalhar em mim. E eu fiz algumas anotações aqui. Se você pegar Sarai, olha o nome dela, Sarai, estéril, marcada pela vergonha, e Deus muda o nome dela para Sara, uma princesa. Ou seja, quando Deus quer mudar a tua vida, antes de mudar as circunstâncias, Ele muda a tua identidade. Isso é muito importante. Não quer dizer que você vai sair daqui com um novo nome, mas quer dizer que o que Deus quer para você é que talvez essas pessoas que você conhece hoje não sejam mais as próximas pessoas que vão conhecer você. Talvez Deus está falando que algumas pessoas vão ficar pelo caminho, alguns ambientes vão ficar pelo caminho. Vai mudar muito a tua identidade, porque Deus, por exemplo, quando Ele unge Jacó, que enganava, Ele libera uma promessa sobre Israel que governa. Ou seja, sempre quando Deus pega algo, Ele pega algo do teu passado que é muito forte e Ele transforma aquilo ao oposto. Então o Tiago, por exemplo, que tinha a família destruída financeiramente, hoje ajuda pessoas a mudarem o cenário da financeira delas. Então o que eu quero dizer para você é que Deus Ele muda, porque Ele muda a missão. Ele muda nome, porque Ele muda o nível. Ele muda o nome também, porque Ele muda o peso espiritual daquela pessoa. E às vezes é necessário. E quando você cumprir essa promessa de sair desse lugar, que Deus já te falou para sair, Ele vai te dar uma nova identidade. E aí você vai saber que é Deus que está fazendo tudo isso. As pessoas vão começar a te chamar de uma coisa diferente. Elas vão começar a te chamar de um apelido diferente. E você vai ficar se perguntando, eu nunca fui chamado assim, mas tudo bem. Eu lembro quando eu me mudei para cá, eu fui no primeiro futebol. E aí começaram a me chamar, de alguns apelidos assim que nunca me tinham me chamado. Eu falei, caramba, cara, olha como é que é, né? Estão tendo uma nova visão sobre mim. E é isso que Deus quer de você. É por isso que tanto Ele está falando para você, sai daí, larga esse lugar. É por isso, esse é o motivo. E eu espero que Deus tenha falado com você nesse vídeo. Para finalizar, eu quero dar um encerramento muito forte aqui. Talvez Deus tenha mexido na tua identidade, mexido no seu jeito de pensar, mexido na visão que você tem pelo esse mundo, na sua fome por mais. Talvez muita coisa tenha mudado na tua vida dos últimos meses para cá, né? É Deus mudando a tua identidade. Só que para Ele permitir ainda mais, você precisa descolar dessas pessoas. Espero que você tenha entendido. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Eu quero te dar um presente. Primeiro de tudo, eu vou pedir para que você deixe seu like, hype o vídeo, habilite o sininho, se inscreve, né? Habilite o sininho. É muito importante.